Ai, que maravilha. Ótimo. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana Lúcia, sou da Regional Leste, o escritório aqui fica em Curitiba. A Regional Leste do Sebrae Paraná absorve as cidades que estão em Curitiba, região metropolitana, Vale do Ribeira, o Gralha Azul, que é ali na região de Lapa, e o litoral do Paraná, né, onde a gente tem um escritório e que fica voltado aí ao atendimento dos projetos e das ações que a gente tem no litoral. Nós iniciamos já desde o ano passado algumas ações, o escritório já vinha fazendo, né, o próprio Sebrae tem um trabalho bem grande aí com os ecossistemas de inovação, com os sistemas regionais de inovação, e dentro desse projeto do Sistema Regional de Inovação do Litoral, buscamos, né, o apoio e o desenvolvimento, a questão técnica do professor Cândido e o professor Labiak, que foram os que estavam também no desenvolvimento do Sistema Regional de Inovação do Sudoeste, um sistema extremamente exitoso, que é case para a gente e que pode ser utilizado aí com benchmark, lógico, com as devidas adaptações, as atualizações, pensando num território específico que a gente tem e nas características do projeto no litoral, das cidades e do desenvolvimento que a gente tem das cidades que compõem o litoral do Paraná. Antes da gente iniciar, vou pedir só uma rodada para a gente conhecer um pouquinho quem está participando. Então, fala o nome, a instituição, se é empresário também, se atua só como executivo da instituição, pode ser? Começar aí com o professor Cândido, já se apresentar, professor? Então, boa tarde a todos. Sou o professor Roberto Cândido, sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o antigo Cefet, já há quase 40 anos dentro da instituição, e uma dessas áreas que a gente tem trabalhado é essa questão de como gerar ou como criar metodologias, né, para que as regiões possam se desenvolver, mas a partir delas próprias, né? Então, eu tenho formação em engenharia, em pedagogia, e isso sempre me levou a uma preocupação, principalmente com meus alunos no início, né, do que eles fariam depois de formados. Então, essa é a grande motivação da gente estar trabalhando nesse projeto, ter trabalhado no projeto também do SR do Sudoeste, para a gente ir além da sala de aula, para depois que o aluno pega o canudo, né, o que ele vai fazer. Então, vamos ver se a gente consegue hoje discutir um pouquinho a respeito desse tema. Obrigada, professor Assis, Gabi. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Assis, eu trabalho aqui no escritório do Litoral de Paranaguá, apoio projetos da Cacatiane, a nossa consultora. Ela não está aqui presente no momento, mas nós estamos representando ela. Estamos aqui à disposição. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela, atuo no escritório de Paranaguá também com apoio a projetos. Marcos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Góes, sou consultor credenciado do Sebrae e atuo no litoral também. Obrigada, Marcos, pela presença. Elcio. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Elcio, eu sou aqui de Antonina, litoral do Paraná. Eu sou da área de materiais de construção. Elcio, além de empresário, você participa da associação Eu participo da associação comercial, embora que a nossa associação comercial está desativada, praticamente ela não está tendo ação nenhuma, até porque eles estão atrás de alguém que assuma a associação comercial.
até porque ninguém quer pegar. Esse é um problema que nós temos no município aqui. Acho que o Paulo, que é o atual presidente, ele quer entregar, mas ninguém quer assumir a associação comercial. Esse é um problema que nós temos aqui no nosso município. Tanto que a associação comercial nossa, que ela só serve só para checar se está o CPF em dia ou o CNPJ em dia, somente para isso. Ela não está tendo ação nenhuma. São realidades, né, que a gente encontra em diversas características do Estado. Aqui não está o nome da pessoa da Paraná Projetos que está participando, se pudesse apresentar, e depois Jean. Oi, boa tarde. Meu nome é Marta. Bom, estamos em 3 aqui do Paraná Projetos, tá? Meu nome é Marta, trabalho no Paraná Projetos há 20 anos, conheço o Marcos Góes, trabalhamos juntos, né? E somos vinculados à Secretaria de Estado do Planejamento. Eu acho que tivemos já uma reunião com a Ana Lúcia, né? Com a Labiac. Tá? Boa tarde a todos, eu sou Patrícia da Paraná Projetos, sou diretora de planejamento. Então, a gente é vinculada como a Marta falou, somos vinculados através de um contrato de gestão que mantemos com o governo do Estado por intermédio da Secretaria de Planejamento, né, secretário Valdemar. E tivemos aí junto com o SEBRAE, né, nesse trabalho recente de retomada econômica, né, e agora nesse trabalho que a Paraná Projetos está apoiando o Plano de Desenvolvimento Regional também. Boa tarde, Tiene, gerente de projetos da Paraná Projetos. Ok, acho que não faltou ninguém, né? Assim, se você tiver... Isso se faltar mesmo. alguém, então tá bom. Bom, antes da gente começar, a gente está aproveitando todos os momentos das reuniões com parceiros, com clientes, para divulgar o Conecta, né? É a imagem que está aqui para vocês verem, um evento que vai acontecer agora de 8 a 10 de outubro. É um evento totalmente digital, gratuito e voltado a todo o ecossistema de inovação, aos diversos ambientes e atores que a gente tem dentro de um ecossistema. Então, fica o convite, a programação está bem intensa, tem muita coisa legal e esperamos aí a inscrição de vocês nesse evento e a divulgação também, que é um evento voltado à inovação, com vários tipos de reflexões, interações com os participantes. Então, é bem legal. A gente convida vocês a estarem presentes, né, nesse momento de inovação do Estado. Eu vou passar para o professor Roberto Cândido, que é da UTFPR e que vai fazer a apresentação técnica aqui com a nossa webinar. Ok? Obrigada, estou por aqui. Vai lá, professor. Ok, obrigado. Só informando que o professor Labiac teve um problema de saúde ontem e hoje, então está com uma certa indisposição, e nessa época indisposição sempre é um fator preocupante, né? Então hoje ele não vai poder participar com a gente nesse trabalho. Assim, será que você tenta projetar por aí ou projeto por aqui? Professor, você está vendo a apresentação? Tá aparecendo só a primeira página do slide. Tá. Aqui? Isso. Então, eu vou fazer a minha primeira inserção através de uma matéria que saiu na RPC, no começo do ano, finalzinho do ano passado, começo desse ano, chamado Vale do Silício Paranaense. Conheça a região com o maior número de startups de tecnologia e inovação do nosso estado. Você consegue passar a matéria, se isso... ou só a apresentação? A matéria você não consegue? Eu consigo só a apresentação. Tá, eu vou tentar passar um pouquinho, então,
a matéria que saiu na RPC desse tema. Vou compartilhar com vocês. Acho que você tem que parar de compartilhar daí, né, Assis? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui também. Aqui. Se caso os senhores não escutarem, por favor, eu peço que aí me avisem para ver o que a gente faz. Está sem som, professor. Sem som. Sem som. Eu vou ter que... Eu vou ter que voltar para a apresentação do slide e eu faço o comentário. Se você puder voltar para mim, por gentileza. Infelizmente, não vai passar o som. Está carregando. Bom, então, basicamente, enquanto carrega a apresentação, essa matéria que foi apresentada como curiosidade apresenta o Sistema Regional de Inovação do Sudoeste do Paraná. Um pouquinho da história que eu sempre comento, às vezes acaba sendo até repetitivo. Pode passar a segunda, isso. A outra, a anterior aqui tem isso. Obrigado, Cis. Então, o que acontecia na região sudoeste alguns anos atrás? O jovem, quando chegava no ensino médio, para cursar o ensino médio, boa parte daqueles que tinham condições se deslocavam para Curitiba para fazer um ensino médio reforçado, um terceirão, para poder prestar em vestibular. Então, o jovem saía já na idade do ensino médio. Posteriormente, foi instalada o Cefet do Paraná. As escolas também começaram a, então, se redimensionar para poder que os alunos ficassem um pouquinho mais na região e prestassem vestibulares. O jovem saía, então, do terceirão, mas alguns já faziam faculdade na região. Surgiram faculdades regionais, mas depois disso, quando o jovem terminava a sua faculdade, não tinha no que trabalhar. Então, num resumo, nós tínhamos somente protelado até então uma situação de que o jovem precisava sair da sua região mais tarde. Antes ele saía para fazer o médio, depois para fazer o terceirão, depois para fazer a faculdade e depois, quando tinha a faculdade, para trabalhar, né? A gente só alterou o estágio de saída do jovem. Então, sempre foi uma preocupação o que precisaria ser feito para que se criasse situações e condições de desenvolvimento na região, aonde se pudesse implementar toda a questão de emprego, de renda, de desenvolvimento, e o jovem ficando na sua região, criando a partir disso, do conhecimento, condições de desenvolvimento além do que se fazia. A partir disso, então, se começou com a ida do Cefet Paraná, a criação de incubadora de empresas, de uma forma bem simplificada, mas a coisa foi crescendo, foi se avolumando, e a partir de uma demanda do SEBRAE, se criar uma maneira, um estudo, uma pesquisa de como é que se poderia fazer o desenvolvimento do Sudoeste, que tinha como característica básica que era uma região agrícola, de pequenos produtores. Podemos dizer que a região Sudoeste, a reforma agrária aconteceu quase que normalmente, naturalmente, porque são pequenas propriedades familiares e dessa propriedade tem a sustentação. Mas o forte sempre foi a agricultura e pecuária na questão de suínos e frangos, aves, em função das cooperativas. Com a ida do Cefet para lá, o que aconteceu? Nós começamos a dar oportunidade de qualificação de mão de obra. A partir disso, eu tive na região, à frente da UTFPR por 10 anos,
foram se criando as primeiras condições de se criar alguma coisa diferenciada para a região. Então, o estudo foi como é que a gente poderia criar uma dinâmica regional que criasse condições de desenvolvimento, de inovação tecnológica. E, a partir disso, se conseguiu um conceito chamado de Sistema Regional de Inovação, né? Onde o estudante já, nos bancos dos cursos técnicos, dos cursos superiores, já pensava como é que ele conseguiria pegar o seu conhecimento e gerar novos negócios, né? E essa coisa começava, então, a partir de incubadoras de empresas, hotel tecnológico, que é uma pré-incubadora, aceleradoras, parque tecnológico, tudo isso foi sendo criado, foi sendo consolidado, e essa dinâmica começou a rodar, e começaram a aparecer novos negócios. E a partir, inclusive, do que já se fazia na região, né? Ninguém foi pensando para a região sudeste, vamos fazer lá um polo de desenvolvimento de espaçonaves, porque não tinha nada a ver com a região. Mas, em compensação, a partir do que era a vocação, se induziu novas formas de desenvolvimento, né? Quando os senhores tiverem a oportunidade de assistir essa matéria, vai aparecer uma empresa chamada Inobran, que surgiu dentro do campus da UTFPR em Pato Branco, a partir de um aluno. E aí que vem a questão interessante. Esse aluno, ele fez curso técnico de nível médio na área de eletrônica, depois ele fez o curso superior de tecnologia, fez uma pós-graduação a nível de especialização na área de gestão, foi bolsista na universidade, então, a questão era que a família sempre foi produtora, e o pai dele tinha uma relação muito forte com a cooperativa Sadia, que trabalhava com criação de frangos e que levava aos integrados pintainhos para que fossem colocados na granja e aí crescerem num período de 40 dias, mais ou menos, 42 dias, para estarem prontos para o abate. Então, esse menino percebeu, nesse caso, esse eu acho que é um exemplo assim extraordinário para a gente entender a dinâmica, porque ele era da área da eletrônica, mas ele vivia na área da produção de frangos. E ele percebeu, e ele fala isso nessa matéria, que tinha um problema muito sério nos aviários, que você precisava pegar amostras do lote de frangos, normalmente na casa de 4.000 frangos, pegar amostras para perceber qual era o crescimento do frango, se ele chegaria no período pro abate. Só fiquem imaginando, os senhores, a confusão que é entrar num aviário com 4, 5 mil frangos, pegar uma amostra de 10, 15 frangos para pesar. Então, essa entrada no aviário criava realmente um tumulto entre os frangos, o que alterava o regime alimentar do frango. Então, cada vez que eu tirava uma amostra para ver se o frango estava engordando, o frango deixava de comer, pelo estresse. E, às vezes, a contaminação externa para dentro do aviário, que fazia, às vezes, perder por alguma doença o lote inteiro. Então, esse menino concebeu uma balança que fica naquele alimentador dos frangos que a gente vê no Globo Rural constantemente. O frango passa num tapete que faz a pesagem do frango. E aí ele tem toda uma lógica matemática por trás disso, uma inteligência artificial, que consegue fazer a média do peso do frango. E eliminou a entrada no aviário para retirada de amostras. Esse produto que foi desenvolvido na incubadora dentro da universidade, o seu conceito básico, foi disseminado por todos os produtores de frango da região, que eram cooperados, né, dessa grande cooperativa. Então, você veja, o que aconteceu aí? Tecnologia de ponta, inclusive com inteligência artificial, aplicada a uma coisa que a região fazia. Isso permitiu que se tivesse o atendimento de uma demanda regional e dando uma perspectiva de mercado de sustentabilidade para iniciar um negócio. E aí a coisa foi crescendo, novos produtos foram sendo produzidos pela empresa, de maneira que hoje ela é uma multinacional. Nós podemos dizer que ela é uma multinacional, porque ela exporta para a América Latina inteira os produtos.
e que há um catálogo enorme e hoje deve contar com mais de 200 funcionários. E essa empresa deve estar hoje com 16 anos. Né? Então, o que a gente percebe? Existem condições de estudar a região, ver o que ela está fazendo e também induzir coisas novas para que ela crie desenvolvimento econômico, emprego, renda, qualidade de vida. E isso aconteceu no Sudoeste. A partir, né, como tem nesse slide, de uma solicitação da demanda, então eu, Roberto Cândido e o professor Labiak, mais um consultor que hoje voltou para o Chile, era um professor chileno, fizemos esse estudo, geramos o primeiro livrinho, né, do conceito Sistema Regional de Inovação no Sudoeste do Paraná. Eu comecei a apresentação por aqui para chamar a atenção de quando a gente publicou esse livro. 2007. Quer dizer, esse trabalho lá no Sudoeste começou bem antes da publicação desse livrinho, que, por sinal, está na mão hoje do Sebrae, para explicar o que é Sistema Regional de Inovação. Esse é o gerente regional atualmente lá da Regional de Pato Branco, explicando para representantes do governo do estado o que era o Sistema Regional. Mas tudo isso aconteceu, veja, a matéria é desse ano, 2020. O livro é de 2007. O trabalho é anterior a 2007. Então, para colocar para os senhores que essa concepção que a gente vai discutir o que é o Sistema Regional de Inovação não é uma coisa imediata. Vamos fazer um sistema regional e ano que vem vamos estar bombando. Podemos ter até alguns resultados preliminares, sim, mas o resultado final dessa proposta de Sistema Regional de Inovação é uma proposta de longo prazo, né? E que precisa ser construída junto com a comunidade. O Sistema Regional de Inovação do Sudoeste tem 3 municípios hoje que são, vamos dizer assim, os que lideram a reunião de todos os municípios da região. Passa por Pato Branco, Francisco Beltrão e 2 vizinhos, os 3 municípios, que tem já tem uma forte base de tecnologia, de inovação, de ensino, de pesquisa e de extensão, né? Que é uma condicionante básica para você ir realmente para a ponta e transferir essa tecnologia das universidades para o setor produtivo, resolvendo problemas locais que depois passam a ser soluções de problemas da onde você conseguir colocar o teu produto, né? Então, assim, eu gostaria de sugerir a todos que, tendo oportunidade, já foi colocado o endereço, possam assistir essa matéria. Ela dá uns 15 minutinhos. Tem um ponto que o gerente diz, nós trouxemos professores da UTF-PR lá de Curitiba. Esses professores somos eu e o Labiak. Mas o que eu digo é um trabalho de longo prazo. Essa é a primeira coisa que queria trazer, antes até de trazer o conceito do que é um sistema regional de inovação, né? Que não dá para esperar que alguém venha com uma varinha mágica e diga, região, esteja desenvolvida, e no dia seguinte tudo esteja pronto, acabado e só sendo referência. Não. Nesse caso aqui, são praticamente 20 anos de estrutura. E se pensar das estruturas de ensino, quando forem implementadas para dar esse tombo, vamos dizer assim, no modelo de desenvolvimento, passa certamente de 20 anos. Podemos passar a seguinte, Assis, por gentileza? Já estamos trabalhando, então, no Sistema Regional de Inovação do Litoral, SRI Litoral. E já estamos também trazendo uma publicação que deve já, no próximo mês, estar pronta, para que se possa fazer as consultas de como se pensou o Sistema Regional de Inovação para o litoral, né? Então, de novo, a gente está aí pensando a região do litoral, como é que pode, a partir do conhecimento, da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, gerar um novo ciclo de desenvolvimento regional construído pela sociedade do litoral. Ok? Mais um, por gentileza. Eu vou fazer uma rápida referência, porque quando eu for falar em Sistema Regional de Inovação,
eu já tenho que estar olhando para onde é que o mundo vai, né? O que na ponta das discussões do desenvolvimento socioeconômico, o que já está sendo pensado no mundo, para a gente já poder fazer uma projeção do que se deve fazer para o litoral pensando no longo prazo, né? Eu não posso fazer uma prospecção, pensar um desenvolvimento para hoje, para amanhã, eu tenho que ter longo prazo. Então, o ser humano, a gente tem uma divisão de sociedades no sentido de períodos de desenvolvimento que a sociedade humana passou. A sociedade da caça é a chamada sociedade 1.0, que o homem saía nômade, correndo atrás do seu alimento, correndo atrás da caça. Depois, num segundo momento, o homem aprende a plantar. Quando o homem aprende a plantar, ele consegue se fixar numa determinada região. E aí começam a surgir as aldeias, as vilas, as cidades, assim por diante. Esse modelo que o ser humano fica no local, a partir da agricultura, é chamada sociedade 2.0. Depois nós passamos pela sociedade industrial, chamada sociedade 3.0, a sociedade da revolução industrial, onde as máquinas começam a tomar o lugar do homem naqueles trabalhos que são mais difíceis de serem feitos. A grande representação dessa sociedade é a máquina a vapor. Depois nós passamos pela sociedade da informação, que é a sociedade 4.0. Veja, a gente no Brasil, a gente aqui no Paraná, nas nossas regiões, a gente tem um pouquinho de tudo ainda, né? Tem um pouquinho de tudo. Tem da sociedade 3.0, da indústria, temos a sociedade ainda do plantio, que às vezes não tem tanta tecnologia, o plantio mais rudimentar ainda está aqui na sociedade 2.0. A nossa agricultura de ponta, que é o carro-chefe da economia brasileira, altamente tecnificada, ela já mudou, né, da sociedade 2.0, mesmo trabalhando na agricultura. E a sociedade 4.0 é essa sociedade que a gente está, que é tudo digital, né? A gente está aí na nuvem, a gente está conversando à distância, as aulas estão sendo à distância, estão sendo remotas, a gente joga um joguinho, nossos filhos com jovens do mundo inteiro, e é esse mundo onde a tecnologia da informação está tomando a frente, a automação das indústrias, assim por diante. E, finalmente, está entrando, agora o próximo slide, é a chamada sociedade 5.0, que é um novo conceito. Então, a sociedade 5.0 passa a ter 3 preocupações básicas, que é a qualidade de vida da sociedade, da população, do indivíduo, a busca da inclusão com a tecnologia, de maneira que todo mundo tenha acesso à tecnologia para melhorar a qualidade de vida. Então, essa é a busca, é um conceito que vem vindo do Japão, está sendo discutido, inclusive, no estado do Paraná já, mas é uma discussão bastante atual e futura, né? E sempre pensando muito na sustentabilidade. E aí, veja, casa muito com o que nós pensamos, o que a gente tem no litoral. Nós temos, por exemplo, aqui no litoral paranaense, a maior reserva de Mata Atlântica brasileira. Poxa, isso é um ativo extraordinário e está dentro do que se pensa para a sociedade 5.0, né? Então, os nossos municípios, Guaraqueçaba, Antonina, Paranaguá, Pontal, Matinhos, Guaratuba e Morretes, passam a ter essa característica da sociedade 5.0. Eu voltaria um pouquinho só, Assis, naquela slide, só para provocar um pouquinho as pessoas. Veja, quem é jovem há mais tempo deve ter assistido os Jetsons, né? Que é um desenho animado de 1962. Né? Tinha aula online lá, ginástica online, tinha o trabalho online em casa, o chefe dando bronca, tinha videochamadas, tinha o transporte isolado, tinha, inclusive, consulta médica à distância. A gente assistia esse desenhozinho e dizia, nossa, que coisa maravilhosa, mas isso nunca vai acontecer, isso é uma ficção científica na forma de desenho, né? E vejam que todas essas coisas estão hoje presentes no nosso dia a dia. Então, por isso essa prospecção, essa ideia de o que a gente tem que fazer
para a construção do nosso futuro, que hoje pode parecer longe, mas ele chega. Mais uma, por favor, Assis. Então, o Sistema Regional de Inovação é um modelo que a gente trabalhou também lá no Sudoeste e que ele já está alinhado com as ideias do que é uma sociedade 5.0, inclusive com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, o Sistema Regional de Inovação está alinhado com tudo isso. Por quê? Porque é uma maneira da gente pensar e organizar o futuro. Então, o Sistema Regional ele é um projeto voltado para o desenvolvimento da região por meio do estímulo à cultura do empreendedorismo inovador e sustentável. Casando, então, de novo, né? Sociedade 5.0 e as 17 ODS da ONU. E veja, o segredo está na região, nas pessoas da região, elas construírem, a partir de uma proposta de modelo, construírem o seu sistema, né? A participação, então, regional é fundamental, não dá de fazer nada de cima para baixo. Então, é outro conceito que a gente já pode dizer, é fundamental. Primeiro, é longo prazo, pode ter resultados imediatos, pode, a partir de uma organização, mas os grandes resultados são de longo prazo. Com a característica de ser inovador, de ser sustentável e baseando-se na valorização territorial, na regionalização e na ampliação da competitividade e da eficiência. Então, a pergunta é assim, por que o litoral? O que fazer no litoral? E essa pergunta vem das bases, né? O sistema regional organiza tudo isso. Então, constitui-se pela formação de redes para que os ativos de conhecimento todos tenham protagonismo. Ou seja, vai gerar conhecimento, gerar tecnologia, gerar inovação a partir de problemas que podem ser locais e que depois podem ser transferidos para o mundo inteiro. Vamos resolver alguma coisa local pensando no mundo. Imaginemos que nós consigamos um método de produção diferenciado de ostras, que já é a terceira melhor ostra do mundo, está aqui no litoral. A partir de criar dessa metodologia, você pode vender para o mundo inteiro. Tecnologia de produção, tecnologia no turismo, tecnologia na TI, das características que atenda ao litoral e assim por diante. E nessa configuração, então, no livretinho que nós fizemos lá no Sudoeste, a gente tinha imaginado 4 linhas de grandes atores. E nesse meio tempo, inclusive o professor Labiak fez o doutorado dele em cima da concepção desse sistema e criou esse desenho do Sistema Regional de Inovação, sendo estruturado em cima de 6 hélices. Ou seja, 6 grupos de atores que têm que se transformar numa grande rede. Os atores institucionais, os atores de conhecimento, então os institucionais são as instituições, de conhecimento as instituições de ensino, universidades, institutos federais, o ator governo, o ator empresarial, os habitats de inovação, que são todas aquelas estruturas para criar novos negócios, um hotel tecnológico, uma incubadora de empresas, uma aceleradora, um parque tecnológico, e os atores de fomento, porque as coisas não acontecem sem ter aporte de recursos, que podem ser recursos governamentais, municipais, estaduais, federais, editais, grupos de investidores regionais, empresas privadas. Tudo isso precisa ser desenhado, mas existe o ator fomento, o ator responsável pelo fomento, o ator responsável do governo, que aí entra com principalmente questões de infraestrutura, a universidade trazendo o conhecimento e fazendo a transferência de tecnologia para a sociedade, né? Acabar com aquela história de que os TCCs de final de curso acabam parando nas prateleiras. Não, os TCCs têm que ser soluções que possam gerar emprego e renda no final de um processo. E o ator empresarial, fundamental, o empresário já estabelecido como um agente que participa disso, que vai gerar demandas dentro dessa rede, tecnológicas que podem ser estudadas na universidade, transformadas numa solução pela geração, de repente, de uma empresa spin, de uma startup, que resolve o seu problema. De repente, o empresário daqui não precisa mais buscar soluções de seus problemas em outras regiões. Quer dizer,
o dinheiro começa a circular, ser criado e crescer dentro da própria região, né? Então, essa apresentação a gente tinha como ideia de fazer presencial. Nós fizemos uma reunião dia 13 de março, foi a última reunião presencial que a gente participou. Depois, com a Covid, a gente teve muita dificuldade em fazer isso, e agora a gente está fazendo aos poucos, com pequenos grupos, apresentando essa proposição, enquadrando no sentido de dizer, olha, você, faculdade, você está aqui como ator de conhecimento, o SEBRAE é um ator institucional, empresários, vocês estão na hélice aqui como ator empresarial, mas precisamos todos criar uma rede de interação para fazer com que essa roda gire, né? E que daqui a uns dias a gente possa dizer, como aconteceu lá no Sudoeste, aconteceu também aqui no litoral. E essa base para estruturar um sistema regional, o litoral tem. Isso que é a parte mais importante. Os atores desse sistema estão aí. Se fosse uma região que não tivesse nenhuma faculdade, nenhuma instituição de ensino, já não dava para fazer. Se fosse uma região que não tivesse empresários ou muito pouco empresário, já não dá para fazer. Se não tivesse atuação de instituições como o SEBRAE, já não dá para fazer. E no litoral nós temos tudo isso, né? E a gente percebeu desde março, agora virtualmente, que todos assim estão muito ansiosos em transformar essa realidade do litoral. Então nós vamos agora aos pouquinhos fazendo essas apresentações, mostrando a concepção do Sistema Regional de Inovação e convidando a toda a sociedade a participar disso, né? A toda a sociedade a participar disso. Daqui uns dias, quem sabe, um menininho de 6 anos de idade que entra numa escola pública vai ter uma disciplina, um conjunto de disciplinas que já vão estimulando o empreendedorismo, a criatividade nessa criança, que o dia que ela sair da faculdade, ela já está montando uma empresa, né? Eu sempre mostro um videozinho no livro, que logo os senhores receberão, tenho a indicação de um, aquele programa Negociando com Tubarões nos Estados Unidos, a versão americana. 2 menininhos, um de 12 e um de 13 anos, negociando com um tubarão para terem aporte de investimento num projeto de iniciação científica da escola. Eles desenvolveram um produtinho, tipo uma bolachinha, que você coloca o copinho de sorvete dentro para não derramar na roupa. E o tubarão investiu na empresa dos meninos, que ganharam um prêmio da escola, a patente do produto. Então, veja, o que eu estou citando para vocês é assim, toda uma dinâmica que existe desde das famílias, pela escola fundamental, o ensino médio, levando essa concepção de criar-se alguma coisa, né? E agora com os pilares de criar, trabalhar sempre com sustentabilidade, com aquela dinâmica da qualidade de vida e com todo mundo tendo acesso aos benefícios da tecnologia, que essa seria a vertente mais, tendência mais futurista, vamos dizer assim. Mais um, por gentileza. Então, os conceitos da hélice sextupla, que é o nome que a gente está dando a essa forma de organizar o Sistema Regional de Inovação, tem que ter a existência de densidade de ativos, que eu já falei que existe no litoral. Todos esses atores estão aí. O que a gente precisa é organizá-lo em prol de um rumo comum, vamos dizer assim. A compreensão da perspectiva de trabalho em rede, quer dizer, vai ter que se trabalhar em rede, e isso implica que nenhuma instituição perde a sua característica. Trabalhar em rede não quer dizer que alguém vai entrar na empresa A, B ou C e dizer, olha, agora você trabalha diferente, que tudo que você fez não vale. Ou entrar numa universidade, numa faculdade e dizer, olha, teus cursos não, vamos montar tudo novo. Não é isso. Trabalhar em rede é fortalecer os seus potenciais, né? Então, essa é a ideia, que a gente possa colocar todo mundo em contato com todo mundo para a resolução de problemas, né? E, às vezes, coisas que a gente nem sabe que existem no litoral, né? Aqui de Curitiba a gente não sabe, talvez até quem mora no litoral desconheça algumas coisas que existem aí na própria região, né?
Então, mantendo cada identidade de empresa e de cada grupo. Nunca vai se mexer nessa caracterização de cada participante do processo. Essa é uma ideia do sistema regional. E sempre alinhada com os objetivos, que não são objetivos que desce a serra, vamos dizer assim. Os objetivos não vão descer a serra. Os objetivos vão ser pensados, estruturados, organizados e buscadas formas de resolução a partir do próprio litoral. Né? Mais um slide, por gentileza. Alguns desafios que a gente vai já ter que pensar, né, nessa estruturação, que às vezes agora os espaços físicos cada vez vão ser menores, essa sinergia que a gente precisa vai ter que trabalhar muito com a questão hoje de trabalhar online, né? A própria pandemia nos obrigou a isso, a distância entre os atores, muitas vezes, até a distância entre os municípios. Nós vamos trabalhar com todos os municípios, pegarmos hoje Guaratuba numa ponta, Guaraqueçaba na outra, certamente tem uma coisa a ser resolvida aí da distância entre os atores, mas isso vai ser trabalhado. Sempre potencializar desenvolvimento criativo, buscar soluções para resolver problemas do litoral e depois essas soluções serem produtos para outras regiões do mundo, né? Estruturar redes específicas, sempre com as temáticas, entender tempos de atores, né? Cada tipo de ator, cada uma dessas hélices tem o seu tempo de maturação da ideia, de participação. Então, tudo isso, por isso que eu digo, o projeto SRI é um projeto de longo prazo, né? Certamente ele passa por gestões municipais, gestões estaduais, né? O Sudoeste já são praticamente 20 anos. Mas a partir do instante que ele é construído pela sociedade, ele começa a ser robusto, né? Ele começa a ter continuidade, e isso permite a gente começar a ter resultados até às vezes muito rápidos, né? Ok? Mais um. Aqui são um desenho dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também esse projeto está alinhado, porque os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos dão a linha para onde o mundo vai. A gente tem claros exemplos aqui hoje, no histórico recente brasileiro, dos riscos que a gente está correndo com os nossos descomprometimentos com o meio ambiente, por exemplo, né? Os nossos grandes clientes internacionais estão dizendo, olha, não vamos mais comprar de vocês porque vocês não estão cuidando do meio ambiente. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser repensado, tudo isso precisa ser trabalhado, né? Vamos ter que criar um modelo de governança para toda essa estrutura, porque ele vai crescer, essa interação vai crescer, e vamos ter que pensar como é que ele vai se autogerenciar. Mas o que é mais importante? A partir desse sistema estar consolidado, nada me impede de pegar um grande projeto e apresentar para a comunidade europeia. Porque eu estou trabalhando com sustentabilidade, estou trabalhando com regionalismo, estou trabalhando com inovação tecnológica, estou trabalhando com preservação da água. Então, eu posso ter, a partir do Sistema Regional de Inovação, potencial para apresentar projetos que atendam ao litoral, aonde cada um dos atores esteja contemplado. O que seria difícil se ele fosse isoladamente buscar alguma forma, às vezes, de apoio, né? Então, aqui é justamente a ideia de que a união faz realmente a força. Ok, mais um. Assis, por gentileza. Foi, professor? Não, está o do desafio ainda. Está o das ODS. Não entrou. Está no último, professor. É o último aqui. Não está a foto do Labiac, o último? Não. É a foto de paraquedas. Isso, Essa não entrou aqui. Tem mais um atrás. Tem mais um, esse é o penúltimo. Esse é o último que apareceu aqui, professor. Então vou eu compartilhar. Então eu vou compartilhar o último slide aqui, que eu acho que na transferência não foi. Este aqui. Essa aqui é uma foto
que o professor Labiak tirou da Ilha do Mel, é um desportista paraquedista. Mas por que será que a gente colocou esse slide, essa foto por final? Porque ela é bonita para ser a última? Não. É que o SRI, essa é a proposta do SRI. Pode-se dizer que essa foto é a proposta do SRI. Um novo olhar para o litoral, né? Olhar o litoral de cima e dar um novo litoral e uma nova dinâmica de desenvolvimento. Eu acho que essa foto ficou extremamente representativa da proposta do Sistema Regional de Inovação, o que a gente busca, o que a gente quer, como é que a gente pensa e como é que os atores vão trabalhar, né? Porque a gente tem uma receita. Agora, os atores precisarão dizer essa receita nos interessa e nós vamos trabalhar com essa receita. E esses encontros são realmente o convite para que todos possam trabalhar com essa receita. Essa seria a nossa apresentação, e agora aí aberto para perguntas, questionamentos que a gente possa esclarecer um pouquinho mais. Okay. Obrigada, professor. Foi muito esclarecedor e sempre muito interessante te escutá-lo. Elcio, não sei se você tem alguma questão, o pessoal da Paraná Projetos, o Marcos, José Luiz, tem alguma pergunta, alguma indicação, alguma sugestão? Não mudou a tela ainda, Ana. Agora está mudando. Beleza. Ana, Lúcia, a gente... nós vamos precisar sair para uma reunião às 15 horas, mas queria fazer uma pergunta antes. Se já existe uma agenda então, de início dos trabalhos do SRI no litoral, a gente conversou, acho que o ano passado, né, sobre isso, tendo em vista o PDS do litoral, né, lá, e quais são os próximos passos nesse sentido? As agendas, nós já continuamos, né, construindo aí o projeto desde o final do ano passado. A principal construção, ela está sendo, nesse momento, até por ser um ecossistema de inovação, e a gente considera, quando a gente fala de inovação, os ativos, o capital humano, os ativos tecnológicos que a gente tenha, as universidades, as faculdades que a gente tenha na região são fundamentais. Então, esse grupo de estruturar as lideranças nas universidades e nas faculdades que a gente tem lá, é o grupo que a gente mais tem desenvolvido, esse já está bem solidificado, né? São várias das IES que estão participando com a gente. Vocês têm que sair, né? Temos estruturado um grupo de pesquisa, esse material técnico que foi desenvolvido, e dentro da programação agora é envolvendo outros atores. Nós já fizemos reuniões com o pessoal de turismo, já fizemos algumas reuniões pontuais com empresários da região, alguns de turismo e outras de outras áreas, para que todos os atores estejam representados. Daqui para frente, a gente começa agora a setorializar, né? Ter grupos mais específicos voltados a todos os elos, né? Todos os atores, aprimorando essa agenda e as ações a serem prioridades dentro daquela agenda, dentro daquela perspectiva. Nessa linha que você coloca, por exemplo, o nosso grupo de trabalho são de professores, primeiro grupo de trabalho, um dos grupos de trabalho são de professores das instituições de ensino superior do litoral, do Instituto, da Universidade Federal, da Unespar, todos têm um representante e já estão discutindo a implantação primeiramente, de uma pré-incubadora em cada uma dessas instituições, esse já está em encaminhamento, e também um projeto que já está sendo discutido a nível com o governo do estado, da criação de um hub de inovação que seria uma incubadora aceleradora em Paranaguá.
Então, a partir disso, você já gera. E já estamos discutindo em Ela é paralelo, regional, né, professor? isso, As em em- paralelo com o Núcleo Regional de Educação, a gente já está fazendo as discussões para verificar como fazer a implantação, agora movimentando tanto o ensino público quanto o privado, da questão da gente criar condições de trabalhar, eventualmente, o conteúdo de empreendedorismo, inovação, criatividade, com contraturno. Então, já estamos discutindo como fazer isso para que a criança já venha com esse espírito, porque também, se você tiver toda a estrutura e não tenha quem ocupe isso aqui, daqui um pouco desmorona tudo, né? Então, eu acho que essas são as duas grandes ações, fora os grupos de empresários, né, que estão se aproximando. E algumas ações junto com o Grupo Boticário, Natureza Empreendedora, o Inova Litoral, junto com as instituições. Esse final de semana tivemos um hackathon de turismo também, com a participação do litoral. Então, estamos buscando levar processos inovativos para a região, e também o Sinapse, o projeto Centelha, Centelha, que o Litoral são nunca tinha apresentado iniciativas. projetos, né? Isso é importante, acho que assim, os estudantes nunca tinham apresentado projetos para o Centelha, por exemplo, do Litoral. E a partir desse envolvimento com os professores com os alunos das instituições de ensino superior, o Litoral já apresentou, acho que foram 5 projetos no Centelha, né? Quer dizer, então, está começando a fervilhar, as pessoas estão começando a se interessar, né? Porque o problema, muitas vezes, nessas questões, é que muitos projetos já foram levados para a região, por anos, mas os projetos, eles são pontuais, né? Eles vão lá, fazem, termina. Então, as pessoas, elas têm a sensação de que vêm, propõem e vão embora. Verdade. Então, romper isso é difícil. Fazer essa rede, né? Bom, leva tempo, né? Como o senhor falou mesmo. E nós estamos auxiliando, apoiando o Sistema Agro, né? O SEAGRE, com a criação dos laboratórios de inovação do sistema, tá? Então, assim, a gente, enquanto hoje à noite, né, no webinário dessa noite, né, vai ter um webinário Sebrae, hoje, né? então a gente vem realizando esses webinários semanais para criar massa crítica, justamente em relação ao tema, até que a gente possa fazer as oficinas presenciais de criação e prototipação dos laboratórios de inovação do Sistema Agro, tá? Então, assim, é uma demanda que veio do sistema, eles sentem essa necessidade de melhorar a performance, melhorar a entrega de projetos do próprio sistema estadual, né, da agricultura, e para isso, então, a gente vem convidando alguns atores. Eu acho que, então, hoje, como a Patrícia bem lembrou, vai ter um com o pessoal do Sebrae, para falar da experiência do OnLab, né? E todos convidados às 19 horas. Mas até, então, assim, a gente tem, eu acho que mais dois webinários, né? E, na sequência, serão feitas capacitações, e daí eu acho que, né, uma boa oportunidade de conversarmos também com o TFPR e demais instituições que gostariam de participar da formação de facilitadores, né, em relação ao tema. Porque a ideia é multiplicar essa facilitação em vários pontos do estado. Então, porque o sistema agro está espalhado no estado todo, no sudoeste principalmente, como vocês bem colocaram, né? Então, até lá, a ideia é isso, é trabalhar com a formação de facilitadores, e aí a gente começar a fase de ideação desses laboratórios também. Então, o que a gente pode, né, eu acho, fazer essas conexões, né, do que a gente vem fazendo também nesse tema, e para além desse tema inovação, eu acho que essa foi uma primeira conversa de retomada com o Marcos. Quando ele nos procurou, a gente tem uma experiência, né, de quase 20 anos de atuação no litoral. Então, a gente pode também contribuir aí com o que deu certo, os projetos que deram certo, as experiências, boas práticas, né? A gente também está super disponível para compartilhar com vocês. A gente pode encaminhar esse mapeamento do prefeito do litoral, né, com todas as atuações da Paraná Projetos ao longo desses 20 anos. E aí, algum dos projetos que vocês têm mais interesse, que
querem que seja aprofundado, e daí a gente trata especificamente, né, do projeto. Eu vou pedir se a Marta conseguir colocar no chat também o convitinho de hoje do Agrogov, né, das 7 horas também, para disponibilizar caso vocês tenham interesse de estar participando conosco. Foi um prazer, agradecer muito o convite. Obrigada, professor, né, por todas... Obrigada, Marcos, pelo convite. Obrigada a todos. Obrigado a vocês pela presença. Obrigado. Elcio, não sei se você tem alguma questão. Marcos, você também, né? Se puder contribuir com alguma informação aí do que a gente trouxe, também é super bem-vindo. Eu sei que você atua bem de perto com o escritório, com a Kátia, a Gabi, o Assis aí, está sempre por dentro das atividades, mas aproveitar o momento também para tirar alguma dúvida ou sugerir alguma coisa, tá valendo. Não tá, assim, dúvida não tenho, mas a pergunta da Marta é bem pertinente, dessa construção de uma agenda, né? Para a gente saber quando terão as reuniões, com quem, enfim, para a gente já ter até o final do ano uma construção que seja mínima, né? Esse ano, que a gente sabe que é um ano meio complicado, mas já fazendo essa pavimentação aí para o ano que vem. Então, e ter esse contato direto com essas instituições, como o professor falou, as instituições de ensino já estão bem fortalecidas, mas acredito que as outras instituições ainda a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. Era só nesse contexto mesmo, eu agradeço. Obrigada, mas a tua reflexão é bem válida, né? Eu sou uma os professores Cândido e o Labiak, esse foi um dos itens, né, professor, da gente pensar em algumas agendas, mas a perspectiva é de fundamentar bem a estruturação científica, porque essa massa crítica é fundamental, que esteja envolvida para a hora que a gente entrar com as oficinas ou os momentos mais presenciais, isso esteja bem consolidado, bem formatado, bem envolvido. Sem essa base de capital humano, nós não conseguimos avançar com um ecossistema de inovação, um sistema regional de inovação. E entrar nessa agenda do desenvolvimento é sempre mais demorada, né? Porque ela é a longo prazo. São ações que pensadas para a transformação realmente da região num outro patamar. Então, essas iniciativas, elas são fundamentais, a gente tem feito essas inserções, mas fundamentado bem mais nesse primeiro momento, numa forma técnica, com a publicação, com a formatação das pré-incubadoras nas universidades, um projeto Habitat de Inovação, e também com essa solidificação do envolvimento das IES, que tem vários campos aí na região. Até porque a pandemia pegou a gente de calça curta, né? Literalmente. Literalmente. Então tá, agradecer aí a participação de todos, obrigado Assis, a Gabi, Assis que é